Turma, geometria espacial vai cair na tua prova do Enem. E quer saber como é que esfera pode cair? Volume, cálculo de área da superfície, será que como é que esfera cai no Enem? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é que esfera já foi cobrado nas provas anteriores do Enem e como é que ela vai cair esse ano na tua prova, beleza? Se a gente não se conhece ainda, eu sou o professor Thiago Araújo, teu professor de matemática. E turma, fecha comigo, já vai aí embaixo, inscreve no canal e bora lá já para a nossa primeira questão, para você entender como é que o Enem cobra esferas, tá? Então vamos lá. Nessa primeira questão, turma, o que acontece é o seguinte, vamos dar uma lidinha na questão. Aqui tem alguns sinais importantes que vão acontecer na tua prova e você precisa estar ligado. O primeiro deles é, use 3 como valor aproximado de π. Normalmente o Enem tem feito isso nos últimos anos, tá? Então provavelmente na tua prova vai estar lá π igual a 3, eu vou te dar um bizu massa quando isso acontecer. Vou ler o que a questão quer. Turma, ele fala o seguinte, ó, a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos, então fica muito atento às unidades, sempre que falar qual unidade quer, a resposta você vai ter que transformar caso seja necessário, e fala assim, após a reprogramação será igual a... Turma, ele quer saber a redução. Então, provavelmente eu tinha um volume 1, depois eu vou ter um volume 2, e quanto é que diminuiu? Você vai ter que subtrair o maior pelo menor, isso é óbvio, né? Então, bora lá. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, beleza. Cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera, com o mesmo raio em cada uma das extremidades. Olha só, uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das extremidades. Já grava isso, ó. Toda vez que você tiver um cilindro, onde na parte de cima tem uma semisfera, na parte de baixo outra semisfera, então na verdade você tem uma esfera inteira e um cilindro. Não precisa calcular separado. Duas bandas é uma inteira, né? Grava isso. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Então você já sabe que é 10 milímetros de altura o cilindro, né? Adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílula de 5 milímetros de raio. Opa, já descobri o raio, né? Já consigo calcular o volume do cilindro, porque eu tenho o comprimento. Consigo calcular o volume da esfera. Acabou, aqui eu já tenho muita informação. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros. Olha só, turma, existe uma diferença entre diminuir para 4 e diminuir em 4. Quando é para 4, deixa de ser 5 e passa a ser 4. Quando é diminuir em 4, quer dizer que é 5 menos 4, ficaria 1. Nesse caso, era 5, passou a ser 4. E por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Vamos lá, turma. Ele quer saber qual foi a redução. Você vai calcular o primeiro volume, onde o raio é 5, e vai calcular o segundo volume, onde o raio é 4. Então vamos calcular aqui, turma, rapidamente o primeiro volume. Mas antes disso, eu vou dar um bizu para vocês aqui muito, muito grande. Como o Enem adora utilizar o π igual a 3, toda vez que isso acontecer, você vai fazer assim, ó. O volume da esfera vai ser igual a 4r ao cubo. O que acontece? Como é que é o volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Só que π e 3 são iguais e você vai simplificar. A mesma coisa vai acontecer com o cilindro. O que você tem aqui no cilindro, por exemplo? No cilindro, então volume do cilindro, você tem πr ao quadrado vezes a altura. Então você já sabe que é 3r ao quadrado vezes a altura. E uma coisa que eu posso logo fazer é o seguinte, ó. Isso aqui, diminuindo, fica muito mais rápido. Como eu já sei que aqui é 3, eu também vou fazer bem mais rápido. Então, bora lá. Vamos começar aqui com o primeiro volume. Turma, volume 1. O volume 1 é o volume da esfera de raio igual a 5. Então, vai ficar 4/3 de πr ao cubo, né? Esquece o π, esquece o terço. É 4r ao cubo. Então, vai ficar 4 vezes 5 elevado ao cubo mais... Turma, a altura, ele falou que é quanto? 10. Então, você já sabe que vai ser 3 vezes a altura. Então, já bota 10 vezes 3, dá 30. Vezes o raio ao quadrado.
Aqui é ao cubo, né, Tiago? Larga de loucura. R ao cubo aqui é raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Vamos tentar fazer o mais rápido possível. Turma, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Fica ligado que isso aqui é uma boa saída. Aqui eu tenho 5 ao cubo, certo? Aqui é a mesma coisa que 5 vezes 25. É como se eu fizesse 5 ao quadrado e deixasse um 5 de fora. Por que eu fiz isso? Para facilitar, ó, porque 4 vezes 5, para poder ficar menor os números. 4 vezes 5 dá 20. E aí eu deixo o 25 lá guardado. Mas, aqui, ó, 5 ao quadrado também é 25. Então vai ficar 30 vezes 25. O que eu estou fazendo aqui, você deve fazer de cabeça. Turma, como eu tenho 25 nos dois, ó, o que é que você vai fazer? Simplesmente somar esses valores. Então, 20 mais 30 dá 50 vezes 25. Aí ficou muito fácil, né? Porque eu sei que 5 vezes 25 dá 125. Bota um zero, milímetros cúbicos. Belezinha? Isso tudo é para tentar diminuir os números para eu fazer a conta mais rápida. Vamos agora para o volume 2. Então, no volume 2, o que aconteceu no volume 2? O raio passou a ser 4, então vai ser 4 vezes o raio ao cubo, então 4 ao cubo. Mas a gente já sabe que a altura não mudou, então vai ser 30 vezes o raio ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Aqui a gente pode fazer também a mesma estratégia. Aqui nesse 4 ao cubo, eu vou escrever 4 vezes 4 ao quadrado, que é 16. Então, eu multiplico logo esse 4 com esse 4. Então, vai ficar 16 vezes 16. Do outro lado, vai ficar 30 vezes, eu sei que 4 ao quadrado é 16. Então, olha que maravilha. Vai ficar aqui, ó, 16. Lembra que como eu tenho aqui 16 e aqui também, então vai ficar 16 mais 30 dá 46 vezes 16. Beleza? E aí agora a gente vai fazer continha, né? Vou fazer bem aqui rapidinho aqui, ó, 46 vezes 16. Isso aqui dá quanto? 6 vezes 6, 36, são 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. Aqui dá 6. 12, 13. Opa, aqui é bem aqui 6. Vai 1, aqui fica 736. Beleza. 736 milímetros cúbicos. Agora deixa eu apagar aqui esse garrancho aqui, ó. Então observa, turma, que a questão está perguntando o quê? A redução. Pronto, morreu a parada. Você vai pegar o seu volume 1 menos o volume 2. Então vai ficar 1.250 menos 736. Turma, o bizu aqui é o seguinte, ó. O que você vai fazer, ó? Você vai pegar de cabeça aqui, ó, 0 menos 6, né? Então você vai pegar emprestado. Então vai ficar 10 menos 6, dá 4. Quando eu olho para as opções, eu percebo que existe o B, que termina em 4, e existe a letra E, que termina em 4. Então eu sei que essa subtração ela vai terminar em 4. Turma, e eu sei também que 700 mais 300 dá 1.000, não 1.200, fica longe. Então a resposta não pode ser a letra B, só pode ser quem? A letra E de eita! Observa que eu estou o tempo todo tentando não fazer todas as contas para ser mais rápido. Pega esse bizu e aí você já sabe, senta o dedão no joinha, deixa esse like aí para você estar me ajudando aqui, o YouTube a entender que você gosta desse vídeo e também recomendar para outras pessoas que querem acertar as questões do Enem, assim como você vai acertar também, tá? Então pega esses bizu, bora lá para nossa próxima questão. Essa questão aqui é aquela questão que você não pode errar na prova, porque são questões de projeção ortogonal, envolvendo, nesse caso, esfera. E projeção ortogonal, turma, normalmente você não consegue enxergar a curva dependendo da posição que você esteja, tá? Então fica muito atento a isso. Se você ficar de frente para um objeto que se mexe, pensa na sombra dele. Será que essa sombra vai fazer curva ou não vai? Será que essa curva eu consigo enxergar essa curva? Vai depender do teu posicionamento, tá? Então vamos aqui, ó. Vamos primeiro ver a questão aqui, ó. Vamos ler aqui embaixo. Fala o seguinte: a imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no chão é melhor representada. Então você está em cima, né? Você está em cima. Turma, questões de imagem formada, projeção ortogonal, você tem que acertar porque são as questões mais fáceis da prova. O globo da Mostra é uma atração muito usada nos circos. Ele consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro.
A seguir tem-se a figura, tananã, beleza? Vamos lá. Na figura 2, o ponto A está no plano do chão. Está aqui, né? O ponto A. Colocado onde está colocado o globo da morte, e o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano. Então eu tenho aqui um segmento, vou mudar aqui de cor aqui para ficar legal. Eu tenho aqui o segmento, ele falou aqui que é AB, que é perpendicular ao plano, porque é uma projeção ortogonal que ele quer perguntar, turma, de maneira perpendicular. Continuando. Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão, colocado no ponto B, e que o motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera percorrendo uma circunferência que passa pelo ponto A e pelo ponto B, tá? Uma circunferência pelo ponto A e pelo ponto B. Turma, olha só. Você está aqui em cima, seus olhos estão aqui em cima, ó. A luz está aqui em cima. Não vai importar se ele fizer qualquer que seja uma circunferência aqui, ó. Você está olhando aqui para o chão. Imagina que você está olhando para o chão, ó. Na hora que você joga aqui o teu olhar para cá, ó, essa curva aqui, como você está perpendicular aqui, você está olhando ela de cima para baixo, o que você enxerga aqui embaixo é apenas a sombra dela. E como essa sombra está fazendo curva na tua direção, tu não consegue enxergar. E aí tu só vai ver uma linha reta. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esta curva você não vai conseguir enxergar, vai ver ela em linha reta. Então, na verdade, a sombra desse círculo, dessa circunferência, você vai enxergar como se fosse apenas uma linha. Porque em relação a você, ele se aproxima e você não consegue ver. Logo, qual é a opção correta? Letra E de eita, questão boba, não erre, questão de projeção ortogonal, turma. Não erre, porque ela vai ser uma das questões mais fáceis da prova. Próxima questão também bem legal. Turma, padrão, se você igualar o volume de uma esfera de um cubo, você já tem que saber disso aqui, ó. Vamos logo gravar isso aqui que é bizu. Volume da esfera, o cubo não, na verdade, de um cone, esfera, se eu igualar com o volume do cone. Turma, pensa comigo. O que eu tenho de igual aqui? O que eu tenho de igual entre a esfera e o cone? Tem raio, tem o π. Então vamos pensar comigo, ó. Aqui é 4/3 de πr ao cubo. E o cone é πr ao quadrado vezes a altura, isso aqui também dividido por 3, igual à esfera. Turma, toda vez que você igualar esfera e cone, toda vez, grava isso, ó, sempre vai ficar assim, ó, corta, 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 corta. Logo, como eu não sei se esses raios são iguais, eu vou colocar eles diferentes aqui para ficar legal para você entender, tá? Se eles forem iguais, melhor ainda. Então, nesse caso, olha como é que vai ficar. 4r ao cubo igual a rzinho ao quadrado vezes a altura. Então, sempre que eu tiver uma esfera igual a um cone, é 4r ao cubo igual a r ao quadrado vezes h. Sempre vai ser assim, tá? Beleza, agora vamos ler a questão, você já sabe o bizu, agora é só fazer. Vamos ler aqui o enunciado, né? Fala assim, ó. Sabendo que a taça tem... Deixa eu ir lá para cima. Deixa eu ir lá para cima aqui para ficar legal. Pronto, para poder ler aqui embaixo. Show. Sabendo... Opa, não vai, volta para cá. Sabendo que a taça, com formato de hemisfério, é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe, que deve ser colocado na outra taça em centímetro, atenção para a unidade é de quanto? Beleza, então eu já sei o que eu preciso fazer. Eu quero saber a altura do volume, que está aqui na figura, meu Hzão aqui, ó. Beleza, vou voltar aqui para baixo, vamos lá ler a questão. Então, o que acontece? Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de hemisfério. Porém, um acidente na cozinha culminou a quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo de formato, de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume do champanhe nos dois tipos de taça fosse igual, ou seja, o volume do hemisfério igual ao volume da taça, que é o formato de cone.
E aí ele quer saber a altura. Turma, olha só. Como ele colocou o volume de um hemisfério, o que é um hemisfério? O hemisfério, na verdade, é a metade da esfera, uma semi-esfera. Então, você apenas vai adaptar aqui o nosso bizu dividindo por 2. E quando eu dividir por 2, o que vai acontecer? Eu vou ter que 2r ao cubo é igual ao rzinho ao quadrado vezes h. É a única coisa que a gente vai ter aqui de bizu. Agora é só resolver, ficou bem facinho, já sei memorizar tudo isso. Então, vamos embora. Então, turma, qual é o raio? Ainda é legal, ó, porque o raio é igual. E aí fica fácil demais, que eu vou cancelar ainda. Então, vai ficar assim, ó, 2r ao cubo, então vai ser r ao cubo igual a r ao quadrado vezes a altura. Olha como é que ficou fácil. Turma, eu posso simplificar assim, ó, corta 3 ao cubo com 3 ao quadrado, sobra só o 3. E eu tenho 3 vezes 2, isso dá quanto? 6. Logo, a altura vai ser 6 centímetros. Belezinha? Marca aí a letra B de bora ficar fera. Turma, pega esses bizu que você não perde tempo e faz bem rapidinho, tá? Vamos lá para nossa última questão envolvendo esfera. Entenda bem, esfera pode cair e provavelmente vai estar na tua prova do Enem. Você não vai errar, tá? Um artista plástico construiu, com certa quantidade de massa modeladora, um cilindro circular reto, cujo diâmetro, olha só, da base mede 24 centímetros e a altura mede 15 centímetros. Turma, a maioria das fórmulas, volume, área, que envolve circunferência e círculo, não usam diâmetro, com exceção do comprimento da circunferência. Então, na hora que eu leio o diâmetro, eu já penso no raio. O raio igual a 12, tá? Centímetros. Então, na hora que eu leio o diâmetro, eu já divido por 2, para que eu não esqueça depois de fazer isso. Antes que a massa secasse, ele resolveu transformar aquele cilindro em uma esfera. Show! Analisando as características das figuras geométricas envolvidas, conclui-se que o raio R da esfera, assim constituída, é igual a... Turma, ele falou que ele utilizou a mesma figura. Então, você tem que o volume da esfera é igual ao volume do cilindro. Pronto, morreu a parada. Turma, o que tem de comum nas duas fórmulas? Tem o π. Então, você já sabe que vai ficar assim, ó. Toda vez vai ser assim. 4/3 de π r ao cubo. Isso aqui é igual a π rzinho ao quadrado vezes a altura, porque são raios diferentes, tá? Não necessariamente são iguais, não sei. Então, vamos lá. Toda vez, turma, que eu igualar a esfera, cone ou cilindro, sempre vou cortar o π. Por isso que essa questão não deu π igual a nada, né? Não falou nada sobre o π. E agora a gente vai substituir valores. Então, a gente vai só substituir valores agora e resolver. Então, ele falou que o raio do cilindro, né? O raio do cilindro é 12. Então, vai ficar aqui 4/3 de r ao cubo vai ser igual a 12 ao quadrado vezes a altura que ele disse que é 15. Turma, o que eu vou fazer? Olha só para vocês entenderem aqui, ó. A melhor forma de responder questões assim, na minha opinião, não é multiplicando. Talvez não seja a melhor ideia. Eu gosto logo de fatorar tudo. Então, olha o que eu vou fazer aqui para você entender, ó. Vai ficar assim, ó, r ao cubo vai ficar igual, 3 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. O 12, eu já pego e faço assim, ó, 12 vezes 12, 3 vezes 15 dá 45. O 4 está multiplicando, já passa para cá dividindo. Então, o que eu começo a fazer agora? Uma simplificação. Então, 12 dividido por 4 aqui vai ficar 3. Vezes, turma, o que é o 12? O 12 é 3 vezes 4, né? Então, é 3 vezes 2 ao quadrado. O que é o 45? O 45 é 5, é 3 ao quadrado vezes 5, que é 9 vezes 5. Então, eu já sei de cabeça essas fatorações. Então, o que eu observo? Ó, que tem 3, 3 e 3 ao quadrado. E eu observo mais ainda, que eu vou ter que fazer uma raiz cúbica. Então, eu tenho que agrupar aqui de 3 em 3. Logo, eu vou ter que o raiozão, né, da esfera vai ser igual a quanto? A raiz cúbica. Turma, como eu sei que tem que ter um ao cubo, eu vou pegar aqui, ó, esse 3 com esse 3 ao quadrado.
Então vai ficar 3 ao cubo. Todo o resto eu não consigo fazer grupinhos de 3, então eu vou multiplicar. 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20, vezes 3, 60. Bem aqui, eu já percebo que a resposta correta é a letra D. Já nem completa mais e marca. Por quê? Porque eu sei que na hora que eu simplificar, o que vai acontecer? O meu raio vai embora aqui, fica 3 raiz cúbica de 60. Belezinha? E aí eu marco sem medo de errar, a letra D e deu certo. Tranquilidade? Então, turma, não tem mistério. É assim que esfera vai cair na prova de vocês. Cálculo de volume, comparação de esfera com cone, com cilindro. Então, fique ligado que isso pode acontecer. Também pode acontecer uma questão que envolva geometria plana, projeção ortogonal. Tranquilo? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. E aí, aproveita também, assiste as aulas que eu estou indicando agora para vocês aqui na tela final. Te inscreve no canal, deixa esse curtiu aí para você estar me ajudando e coloca aqui nos comentários qual é o próximo assunto que você tem vontade de ver aqui, a forma como esse assunto cai no Enem, beleza? Então, pessoal, um forte abraço, beijão pra vocês, até a próxima, fui!